Olá, boa noite e bem-vindos mais uma vez ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos por intermédio do canal 49 às 7 horas da noite e é repetido às terças-feiras às 10 horas da noite. Bem-vindos! Eu sou o Diácono João Sousa de Hanford, fazendo o programa hoje, juntamente com António Borba de Terlock. Boa noite, António. Como é que estás? Está bom? Boa noite, João. Estou muito bem. E tu, como estás? Estou bem, graças a Deus. A hora mudou hoje, só eles talvez comecem ainda a ver a gente de dia. Pois quando acaba o programa já vai estar de noite, talvez. Já estamos na hora nova aqui na América. Portanto, quer dizer que nós perdemos uma hora, não foi? Nós perdemos uma hora. Não, espera, spring forward. Exatamente. Yeah. Perdemos Na uma primavera hora. o relógio vai para a frente uma hora. E quando estamos a ficar velhos, perder uma hora já é perder muito tempo, não é? Não, perder uma hora não é perder nada. O tempo passa tanto depressa que a gente ainda dá por isso de uma hora. Dá por isso, está bem. Uma hora não conta nada. Só dormimos foi menos uma hora. Pois. Talvez. Dormir. Dorme-se bastante, não é? Yeah, até dorme-se de dia. Eles costumam dizer que quando nós somos novos, queremos dormir, não temos tempo. Quando somos mais velhos, tem mais tempo, mas já não apetece dormir. Yeah. Já não queremos estar na cama. Pois. Só que tenha hoje, assim, as pessoas mais de idade, os homens, quando acordaram, o almoço já estava feito. A mulher já se tinha levantado mais cedo, já fez o almoço. Ou talvez foi o marido que fez, também, em alguns casos, o marido é que faz o almoço, É especialmente ao domingo. Talvez vai levá-lo à cama, à esposa, mostrar o seu carinho, como a ama, etc. Pois. O nosso amigo Jesuíno faz isso sempre. É? É. Não digas isso em voz alta, que a minha mulher talvez está a ver o programa hoje. O Jesuíno cozinha muito bem. Oh, nice. Eu tenho um pouco de inveja dele. E tu não cozinhas? Eu cozinho pouco. Eu cozinho melhor quando está na mesa, já para meter na boca. Não sabes amanhar cornflakes? Eu sei amanhar cornflakes e sei... Não, eu sei cozinhar alguma coisa. Sei fazer uma alcatra à moda da terceira, embora seja São Jorge, sei fazer uma alcatra. Uau! E sei fazer um bacalhau, mas não faço muitas vezes, infelizmente. Portanto. Oh, nice! Estão a ver os homens que estão a ouvir aí fora? Homens, se o António pode, a gente também pode. Eu faço barbecue e uma coisa ou outra mais, mas não muito. E faço steaks e coisas, mas a alcatra não. Nunca fiz. A alcatra é fácil de fazer. Oh. E é muito saborosa. Ok. A próxima vez que vieres a Turlock, eu vou-te ensinar a fazer uma alcatra, porque a Maria é da terceira, não é? A minha mulher é, e faz, ela sabe faz fazer. alcatra. Faz. Um dia vais surpreendê-la e ela vai chegar a casa e tu fizeste uma alcatra para ela. Ou então ensina-me uma coisa que ela não saiba. Mas então porque ela faz as coisas que sabe e eu faço outras. Eu não sei nada que ela não sabe. Olha, uma coisa que é preciso lembrar a vocês é que este programa está na internet e pode ser visto a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas às vezes esquecem-se. E não precisam ver na hora que está a passar. Basta ir na internet a knxt.tv. K-N-X-T, espera, knxt.tv. E depois tocar no botão que diz YouTube e assim vocês podem ver este programa. Não precisa estar à espera. Embora é melhor quando vocês veem na hora que ele corre. Porque vêm na televisão, a televisão é maior, o ecrã é maior do que o do computador e sabem que estão em comunhão com tanta gente, que há muitos outros também a ver nesta hora. Mas se não puderem ver, vejam na internet. Ou então, se vocês ouviram aqui uma coisa e dizem, não entendi bem. Ele disse aquilo, mas não fez sentido. Vocês vão à internet e ouçam de novo e assim já podem tirar as dúvidas sobre o que é que a gente disse. Porque a gente aqui às vezes diz uma vez e vai para a frente sempre. E vocês não podem dizer para repetir porque não estão aqui. E assim podem ver na internet. Não é, António? Tu em Interlock viste antes de vir aqui a primeira vez? Vi, exatamente. E vê-se bem na internet. Vê-se muito bem. É uma das coisas boas que o Canal 49 fez. Foi pôr estes programas todos no YouTube. E assim qualquer pessoa pode ver no mundo inteiro. Até mesmo vocês estão a planear uma viagem às ilhas este verão e não sabem se onde ir porque não querem perder o programa e não sei como é que vai ser, não vou poder ver Nossa Fé, Nossa Vida. Vejam lá, não é? Na internet. O Papa acaba de dizer que a internet tem muita coisa boa. Nós às vezes falamos mal da internet, mas na verdade
a internet tem muita coisa boa. É a questão de nós escolhermos aquilo que é bom. Eu às vezes queria sair do Facebook, porque eu nunca ponho nada, nem me interessa com aquilo, e o Papa outro dia a dizer que não, nós os católicos temos de nos meter onde as pessoas estão. E elas hoje em dia, as pessoas estão nestas coisas eletrónicas, estão no Facebook, estão na internet, estão no e-mail, e a gente não pode fugir e ir para o outro lado onde elas não estão. Senão a gente não fala com elas. E há pessoas que dão-nos grandes exemplos. Olha, tu conheces bem a Maria Couto, Mary Lewis, irmã do Hélio, e eu admiro muito porque ela está sempre a pôr pensamentos bons acerca de Jesus na internet. E lê todos os dias. Tem a coragem de fazer isso. E conta como é que vai a sua doença, e quais eram os remédios que tomou, e quais eram os efeitos. Pois. E outras pessoas assim, a gente às vezes sabe mais coisas pela internet, pela Facebook, se não fosse não sabíamos. Olha, eu mantenho-me em contato com pessoas, os primos que conheci nos Açores há pouco tempo, e como mal os conhecia, fui lá, nós ficámos amigos na internet e agora eu sei da vida deles através do Facebook. Portanto, há coisas boas. Mas isso estava a dizer da Maria Couto. Eu comecei a rezar por ela todos os dias por causa de ter visto no Facebook. Estás a ver? E se não fosse o Facebook, nem sabia. Pois. Portanto, as pessoas que estão em casa, mesmo que já tenham uma certa idade, peçam aos filhos que os ajudem. Acho que é bom. E vocês imaginem ver a gente mesmo no cell phone, no telefone. Vocês podem ver o nosso programa mesmo no telefone se o tiverem ligado à internet. É interessante. É interessantíssimo. Coisas boas também que este mundo tem hoje em dia. Tem coisas más, mas tem coisas boas. Bem, a gente estes dias, estes 2 domingos passados, tivemos leituras curtas, mas agora que estamos na Quaresma, primeiro domingo da Quaresma, temos aqui muitas coisas para ouvir. Leituras compridas. Por isso o António vai começar a ler a primeira leitura. Está bem? Portanto, a primeira leitura é do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre as quais a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto da árvore e comeu. Depois deu ao marido, que comeu juntamente com ela. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. António, primeiro domingo da Quaresma. Vemos aqui a história da criação. O primeiro par humano. Foi Deus que os criou. A gente às vezes pensa que isto que está para aqui, sem mais nem menos, mas afinal não é. A criação do ser humano é um projeto amoroso de Deus. Ele, no seu amor, quis chamar outros seres à existência para poderem compartilhar a alegria do seu Senhor.
e assim criou Adão e Eva. E Adão e Eva foram criados num estado de graça, não é? Tal qual Deus quis. Mas Deus deu-lhes livre arbítrio, free will. E eles tinham a oportunidade de escolher o bem e o mal. E nem sempre escolheram o bem, não é? Exatamente. E assim começou. Eu acho que ao estar a ler esta leitura, já li muitas vezes, mas uma das coisas que me tocou foi o carinho que aparece aqui nesta leitura. Nós vemos Deus criou o homem, insuflou as suas narinas e depois diz, depois o Senhor plantou um jardim. Nós sabemos que eles viviam num deserto, portanto, o que era uma coisa que eles ansiavam? Um jardim, com árvores de fruto, portanto, tudo aquilo que o homem e a mulher precisavam. Faz-me lembrar nós, como pais, quando temos uma criança, o carinho com que os pais se dedicam a essa criança. Embrulham-na, tomam conta dela, fazem tudo o melhor para tomar conta da criança. Deus, da mesma maneira, a tomar conta do Adão e da Eva. E agora imaginemos a tristeza de Deus quando eles não seguiram aquilo que Deus lhes tinha pedido, que era para o bem deles. É como a gente às vezes fica desapontado com os filhos, se eles vão ao contrário das regras que nós pusemos. Vamos a dizer, uma casa com 2 andares, a criancinha está no andar de cima e a mãe diz, não saias do quarto, não podes sair. E às tantas vem ver, a criança já caiu pelas escadas abaixo, já está lá com o dente partido, já tem dentes ou com a cabeça quebrada, etc. E a mãe fica angustiada, e o pai, se estiver em casa, naturalmente, o pai e a mãe ficam angustiados ao ver que o filho ou a filha, ao desobedecer, pisaram-se. A condição de conforto em que o filho estava ou a filha estava desapareceu por causa de uma desobediência à lei do pai e da mãe daquela casa. E não é interessante também que Deus respeita a liberdade do homem e da mulher? Nós às vezes dizemos, ouvimos pessoas dizer, mas afinal de contas, se Deus fosse bom, não permitia isto ou não permitia aquilo. Deus criou-nos como seres humanos com liberdade. E diz, olha, isto é bom, isto é mau, mas vocês agora fazem como querem. Caros amigos, isto é tão interessante que a gente vai ter que falar mais um bocadinho. É que já chegou a hora do intervalo. Não sei como é que foi, passou metade do programa, mas já passou. A gente vai parar durante 1 minuto e voltamos. Caros amigos, agora é o intervalo. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Caros amigos, bem-vindos à segunda parte do programa Nossa Fé, Nossa Vida. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma e as leituras da missa de hoje já têm um teor diferente. Basta ver pela primeira leitura que lemos hoje, que é do livro do Gênesis e que trata da criação, como é que foi formado o primeiro homem e a primeira mulher e como é que Deus os criou e ao mesmo tempo lhes deu a liberdade de eles fazerem certas escolhas e eles escolheram o contrário do que Deus queria. No fim de contas, caros amigos, parece que as coisas mudam muito e estão sempre na mesma. Não é, António? Ainda hoje fazemos isso também, não é? A gente sabe coisas que não deve fazer, mas não faz. Pois, Deus pediu que eles não tocassem no fruto de tal árvore, não é? E eu pensava, ao refletir nesta leitura, pensava quais são as coisas que Deus me pede para eu não tocar. Quais são as coisas, eu acho que as pessoas que nos estão a ver e ouvir, talvez deviam perguntar a si mesmos, mas afinal de contas, quais são as coisas que Deus diz, olha, não te aproximes dali, ou não toques naquilo, porque se tocares, isso não vai ser bom. Talvez não são muitas.
Talvez não são muitas. Eu acho que talvez isso está ligado à leitura do Evangelho. O Evangelho toca nas tentações. E, portanto, talvez nós, ao pensarmos nas coisas que não devemos tocar, talvez pensemos nas tentações que o Senhor, que o Evangelho nos fala hoje. E na primeira leitura também houve tentação, não é? Pois, mas caíram. Exatamente. E no Evangelho, Jesus é tentado e dá-nos o exemplo de como vencer a tentação. Bem, caros amigos, vamos então ao Evangelho da missa deste primeiro domingo da Quaresma. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará os seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uau! Isto é que é um diabo. A coragem que ele tem de se ir meter com o Filho de Deus e experimentar. Ele tinha experimentado com Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e saiu-se bem. Pois. E agora está cá o Filho, vamos aproveitar. Mas desta vez não sei tão bem. Uma das coisas que me vem à ideia é esta: Deus sujeita-nos a nós à tentação. Deus permite que nós sejamos tentados e não exclui o seu Filho desta oportunidade de ser tentado. Oportunidade, não sei bem se é oportunidade, mas desta ocasião. Jesus Cristo experimentou tudo. Deus submeteu o seu Filho Jesus Cristo a toda a condição humana. E ele experimentou tudo, naturalmente menos o pecado, mas foi tentado pelo demónio. É incrível. E eu acho que, se formos ver as 3 tentações que ele teve, talvez, em muitas maneiras, sejam tentações semelhantes às que nós temos. A primeira delas, a tentação dos bens materiais. Portanto, quantos de nós não somos tentados pelos bens materiais? Falámos nisso, que foi a semana passada, acerca da tentação dos bens materiais. A segunda tentação, a tentação do êxito fácil, que nos pode levar ao orgulho. Se nós pensarmos, afinal de contas, eu sou bom, não é? Ficamos orgulhosos e nos esquecermos que, afinal, não somos nós que somos bons, mas que é Deus que está a trabalhar através de nós. Nós temos que lembrar disso. Portanto, segunda tentação. E a terceira tentação, a tentação do poder. E nós vemos isso, tu, na carreira que tiveste de superintendente de escolas, eu também, eu vi isso muitas vezes em outras, e talvez eu também tenha isso, não sei, mas é mais fácil ver os outros, não é? Ver pessoas que se deixavam levar pelo poder. E portanto, acho que as 3 tentações de Jesus foram semelhantes às tentações que nós temos. Agora, achei uma coisa interessante também, e não sei se é só percepção minha, mas Jesus foi respondendo às tentações. A primeira vez, ele disse não.
A segunda vez disse não. Finalmente, a terceira vez ele disse: afasta-te, diabo, ou sai daqui, diabo, não me tentes mais. Portanto, ele foi muito mais forte a terceira vez do que a primeira e a segunda vez. Acho que talvez seja uma lição para nós. Nós também temos que ser fortes para que o diabo nos deixe. Pois, e o diabo ganha coragem se a gente cede um bocadinho e depois ele vai a uma coisa maior. E à terceira, ele já diz ao Filho de Deus para adorar o diabo. Que coisa horrível é esta pretensão do diabo pedir ao Filho de Deus que se proste e que o adore. Aqui há muitas coisas a dizer. Uma delas, o diabo é um mentiroso. Ele não tem o mundo inteiro por sua conta. Pois. Há muita gente que pertence a Deus neste mundo e que obedece a Deus. E o diabo disse a ele, mostrou-lhe o mundo e os seus poderes e os seus reinos, tudo isto te darei. Mas isto não é teu. Como é que vais dar uma coisa que não é tua? E Jesus Cristo disse uma vez que o diabo é o pai da mentira, mentiroso desde o começo. Já desde o começo, desde Adão e Eva. Mentiu a Adão e Eva e continuou a mentir. E Jesus Cristo permitiu a tentação até um certo ponto. Mas quando chegou a um limite, ou aquilo que ultrapassou todos os limites, Jesus não contemporizou mais, parou. E é o que acontece connosco. A gente se cede agora e cede logo, cede depois e depois já não sabe o caminho para trás. Já estamos muito longe e ficamos perdidos. E é isso que o diabo faz. E depois de nos apanhar perdidos, que a gente já não sabe o caminho para trás, começa-nos a dar o remorso. Aquilo que no princípio parecia uma fonte de consolação, vamos consolar, de alegria, etc. Às tantas já começa uma fonte de sofrimento, de instabilidade, da gente já não se sentir bem. E isso faz parte daquilo que o diabo traz, dos frutos do diabo. Não é? Eu quando era superintendente das escolas, uma das coisas que nós tínhamos era que quando aparecia qualquer marca, como nós dizemos, graffiti, numa das paredes, nós pintávamos imediatamente, porque nós sabíamos que se deixássemos aquilo, amanhã vinha mais graffiti, no outro dia a seguir vinha mais, e em pouco tempo a parede estava cheia de graffiti. E eu acho que de alguma maneira, eu até já falei com isto, estava a dar um retiro às crianças que se iam preparar para a confirmação, é que o pecado é quase a mesma coisa. Se nós temos uma túnica branca, enquanto essa túnica está bem branca, qualquer mancha aparece bem. Mas depois, se aparece uma mancha e nós não limpamos imediatamente, depois vem outra mancha, e depois vem outra, e em pouco tempo já nós não prestamos atenção que estamos todos manchados. Por isso é que a confissão é tão importante e por isso é que o dizer o não à tentação é tão importante. Acho que nós não devemos dar a oportunidade ao diabo dele ir para a frente. E agora na Quaresma é uma altura da gente entrar dentro de nós e mesmo com a ajuda das leituras, que as leituras ajudam-nos a isso, a gente ver o nosso pecado. Porque às vezes estamos cegos e olhamos, como tu dizes, para a roupa e não vemos que ela está suja. Já está suja demais e já não vemos. Mas as leituras, é isso que a palavra de Deus faz. Jesus disse ao diabo, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra de Deus ao longo da Quaresma ajuda-nos muito a dar por isso das manchas que temos na nossa alma. O salmo responsorial da missa de hoje é lindíssimo. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. É nós já admitirmos que a roupa está suja. Já sabemos que ela está suja. E pedimos a Deus que nos ajude a limpá-la. Uma confissão bem feita ao longo desta Quaresma seria uma maneira fantástica de ajudar a vivê-la. Eu gostei muito da parte final do Evangelho que diz, depois de dizer que não, então o diabo deixou e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Portanto, quando nós dizemos que não à tentação, vêm os anjos, vem-nos a alegria, vem-nos aquela felicidade que nós não experimentamos enquanto não dizemos que não ao diabo. Exatamente. Então a gente tem aqui
tantas lições que podemos aprender. E eu diria às pessoas, não fiquem com 5 ou 6 lições, porque depois esquecem-se delas todas. Amanhã já não se lembram de nenhuma. Mas se aferrarem a uma ideia, que até podem aguentar para a quaresma, um plano, trabalhar numa coisa. Se a gente sabe que tem várias nódoas na alma, vamos fixar numa. E essa talvez limpá-la bem limpa. E talvez ver a palavra de Deus o que é que diz a respeito dessa nódoa e como é que podemos melhorar. Para que quando chegar a ressurreição, que a gente celebra no domingo de Páscoa, a ressurreição, a gente sinta a alegria de que ressuscitamos com Cristo para uma vida melhor. Estamos melhores no fim da quaresma do que no começo da quaresma. Que conselhos é que tu dás às pessoas para a quaresma? Só temos 1 minuto e meio. Só temos 1 minuto e meio. Uma das coisas que eu pensei também foi a questão do jejum. Uhum. Nosso Senhor jejuou e nós sabemos que é um tema muito comum na Bíblia, a questão do jejum. E sabemos também que é alguma coisa que é o que nos pedem na quaresma, também o jejum. Mas acho que o jejum é nós tirarmos alguma coisa que nós sentimos falta. E muitas vezes nós estamos numa sociedade que temos tanto que nós não sentimos falta de nada. Portanto, o conselho que eu diria é que vamos fazer alguma coisa para sentirmos a falta, para nos podermos aproximar de Deus. Uhum. Caros amigos, é um bom conselho. Nós temos muita coisa hoje aqui nestas leituras e naquilo que conversamos para nos dar ideias a todos de como podemos viver bem esta quaresma. É que são agora o quê? 7 semanas, 6 semanas de um tempo... É o retiro anual do povo de Deus. Vamos entrar em retiro com a Igreja. E vamos olhar para dentro e vamos analisar a nossa vida à luz da Palavra de Deus. A ver o que é que temos que mudar, o que é que precisamos de mudar. E que Deus nos ajude a todos nós nesse esforço de melhorarmos alguma coisa na quaresma. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.